anos aí, né, já no setor industrial. Desses 40, né, passei por vários segmentos. Né, comecei no segmento da indústria de máquinas têxteis, depois fui para a siderurgia, já estive na indústria de autopeças, especificamente fabricação de espelho retrovisor. Estive em áreas de forjarias, depois eu fui para o setor sucroalcooleiro e alternando aí depois no setor sucroalcooleiro entre a área de manutenção e também na área da gerência industrial. Eu, durante os 26 anos, né, no setor sucroalcooleiro, 10 anos eu área de gerência industrial e a outra parte na manutenção. E na manutenção de toda a unidade industrial, né? Tanto da área de moagem e tudo mais, quanto da parte de fabricação de produtos, né? Açúcar, álcool e também geração de energia. E nesse período da manutenção, né, do setor sucroalcooleiro, a gente, desde dos anos 90, né, onde praticamente foi a época que a gente introduziu no setor sucroalcooleiro as técnicas, né, de manutenção preditiva, proativa, WCM, né, que até então, como as indústrias elas eram muito as indústrias familiares, onde trabalhava muito quebra, conserta, e o setor sucroalcooleiro, especificamente nesse período, ele tinha um período grande de manutenção, né, que era entre safras. Então, eles não se preocupavam muito, tem um problema, na safra a gente conserta, né? Mas depois, a partir dos anos 2000, né, onde começou também a parte da geração de energia, o setor ele também teve que se remodelar por... E caiu. Ele caiu, né? Deu uma queda aí. Caiu. Aí voltou. Eu estou normal aqui. Beleza. Aí nesse Acho que só o vídeo. Oi? Acho que só o vídeo que caiu, a sua imagem. Não, eu estou normal. Voltou. Eu vi alguma coisa que deu aqui. E aí nesse período teve que mudar, né, todas as características, né, principalmente de manutenção, porque as usinas passaram também a operar praticamente de full time, né, sem ter esse período de manutenção. Então foi quando entrou as técnicas, né, principalmente de manutenção preditiva, proativa, toda uma reestruturação, né, de planejamento. Apareceram também o software, né, de manutenção, que são dentro principalmente da usina, né, do setor industrial, você tem um volume, né, muito alto de ordem, de manutenção, e na parte de planejamento são muitas atividades e é uma dificuldade muito grande de fazer isso manualmente. Então, foi no início, né, dos anos 2000, as implantações também do CPCM, né, principalmente com software, né, de manutenção. Então, foi para o setor foi uma revolução muito grande, né, porque isso aí a gente já estava lá nos anos 90 na indústria, principalmente automobilística. Então, eu peguei todas essas fases, né, e mais agora recente, na indústria, eu estava na usina da Barra. A usina da Barra tem a parte de produção de açúcar refinado e o açúcar já direto para o consumo, né? Então ele tem toda uma área, né, diferenciada de produção, onde você trata por produto alimentício, né? Então você vai ter uma outra concepção de manutenção.
poder... então, tinha duas áreas dentro da indústria do alcooleiro, uma manutenção mais pesada, né, mais bruta, para tratar da parte da estação do caldo, e uma outra manutenção que era a parte do açúcar refinado e também do açúcar líquido, né? Então, toda uma área diferente. Então, dentro da experiência de manutenção, né, passei por diversos segmentos e assim, várias experiências bastante interessantes. Várias etapas aí dentro das novidades que veio para ajudar, né, na gestão da manutenção. Aí, o Nelson, dentro dessa área de manutenção, né, toda essa parte de planejamento, os planos de manutenção, essa experiência, né, quando você pegou, você participou desde o início, até para começar a entender a manutenção dentro de uma usina, enfim. Fala um pouco para nós aí sobre essa sua visão aí em cima do planejamento, de todo o seu parque industrial, como é que você enxergou e planejou isso? Quando eu estava nos outros segmentos, né, principalmente já no segmento siderúrgico, e depois na parte da automotiva, da indústria automotiva, eu vim da área de planejamento, né, da área de planejamento e manutenção. Tá. E vim da área e vim para o setor do açúcar e álcool justamente para implantar o PPCM, uma unidade em promissão, que é também próximo aqui, quando era o Grupo Equipar. Então, formei, né, uma equipe com PPCM, e foi onde aconteceu os primeiros implantações do software, né, de manutenção. Até então, na época, a usina também não trabalhava. Então, participei de toda a implementação e depois a implantação, não só do PPC, mas também do software de manutenção e toda a estruturação, né, para o funcionamento do software. Né. E depois, mais para frente, né, em outras usinas, inclusive, já tinham software, né, e era mais o gerenciamento da própria equipe, né, tanto do PPCM como também das equipes de execução. Deixa eu te apresentar aqui, o Rogério acabou de entrar na sala. Rogério, Nelson. Tudo bem? Boa tarde, desculpa o atraso. Tudo bem, Nelson? Prazer, sou o Rogério. Tudo bem, prazer. Peço desculpas aí ao Márcio, ao Milton e a você pelo atraso, viu? Não, que é isso. Você estava cortando o bife, né? Fala aí. Rapaz, eu até tinha avisado o Milton de manhã, nós estamos partindo uma máquina aqui, partindo de máquina do misericórdia. Tá certo. Mas beleza. tá bom. Vamos lá, então. O Márcio, tem alguma pergunta aí? Você quer? Tenho sim. Ô Nelson, então assim, eu acho não, né, pelo que você comentou e também pelo seu currículo, a experiência, você enfrentou muitos bons desafios aí ao longo da carreira, né? Implantar o PCM numa indústria familiar, com conceitos assim de ter que investir não deve ter sido fácil, né? Investir em pessoas, investir em processos. Eu queria que você compartilhasse aí com a gente quais foram os grandes desafios que você enfrentou, né? E como você lidou com eles e quanto tempo levou assim para você realmente falar, olha, eu acho que eu consegui colocar um legado, né? Consegui plantar uma boa árvore na área de manutenção, confiabilidade. Ô, Márcio, o desafio, né, como você comentou, né, da indústria familiar, é muito grande, porque até então o pessoal tem a ideia de que a manutenção ela é a sua da esquerda, né? A manutenção. Então o maior desafio foi esse, né? É mostrar e convencer, né, que a manutenção é investimento. E
Depois, isso você só consegue, na verdade, convencer a partir do momento que começa a aparecer os resultados. É o momento quando você consegue ter uma eficiência de tempo, né, maior, porque principalmente a usina, né, ela é fundamental para ela a eficiência de tempo. Né, toda vez que você tem uma parada, né, na usina, uma parada não programada, né, nós sumimos de novo aqui, né? E só tá a sua voz agora. Eu acho que eu sumiu aqui, sumiu vocês também. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui. O problema está aqui, né? A voz tá. Você continua ouvindo a gente? Milton, Rogério, Nelson. Aqui nós estamos ouvindo bem. Beleza. Estou ouvindo vocês também. Tá. Vamos ver aqui o. Nelson que deve ter caído, ó. Conexão. Deixa eu ver aqui. Não sei se é o Teams, que ele é um pouco mais pesado, mas que tá indo bem. Vocês normalmente usam o Teams ou não? Aqui eu sempre uso o Teams, mas é uma ferramenta que tem muita instabilidade, viu? Né? A gente aqui o padrão é o Teams. Uhum. Ele está ingressando de novo aqui, vamos ver. Vamos ver se vai agora. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver, ele está falando... Tá falando, mas não apareceu nada aqui. Deixa eu ver, cadê a galerinha aqui? Nelson em espera. Deixa eu ver, tornar participante. Deixa eu remover ele aqui. Eu entendi.
Nelson tá na usina, né? Ah, agora veio. Peraí, cadê? Ah, agora veio. Ah, agora veio agora veio sua mensagem aqui, Nelson. Acho que tinha travado alguma coisa. Tinha travado. Eu removi esse chamado que estava travado, aí agora veio o sinalzinho. Legal. Mas beleza. Então, Márcio, aí como eu estava falando, então foi, assim, o maior desafio foi justamente isso, convencer que a manutenção ele era parte do processo produtivo e que também, além de despesa, ele também dava lucro. E com isso, você só consegue através de resultados. Então, a gente tivemos que começar de uma maneira bastante precária, né? Assim, normalmente coloca um auxiliar que não tem conhecimento, você tem que treinar a pessoa. Aí quando começaram a aparecer, né, os primeiros resultados, começaram a ter de equipamento e tudo mais, começou a dar uma melhorada na qualidade de produção, aí começaram a aparecer também novos investimentos. Então, com isso, nós conseguimos alavancar, né, os resultados de manutenção e também conseguir maiores recursos para o planejamento. E aí você perguntou quanto tempo, mais ou menos, né? Nessa época eu levei, assim, para começar a aparecer bons resultados, depois de 5 anos, bem demorado. Aí depois isso, em outras unidades, eu já tinha departamento, já de PCM, já funcionando, trabalhando e tudo mais, com os princípios, né, principalmente de preditiva e tudo mais, aí foi um pouco mais rápido. Principalmente unidades onde você já tinha uma estrutura corporativa trabalhando. Então, inicialmente foi bastante difícil, complicado em função de conceito. Né? Ô Nelson, e assim, como é que foi, olhando, né, para a direção, né, convencer que os investimentos, ok, né, acho que é um grande desafio, né, mas com relação ao time, né, aos seus liderados e também à equipe técnica, a equipe de execução, como que foi esse processo, essa mudança de cultura? E também pensando na produção, que sempre briga por máquina rodando, né? Como que foi? Foi, assim, muito treinamento, muito conceito, alguns benchmarking, também visita, né, outros processos que já estavam em funcionamento, para poder justamente o pessoal ter esse conhecimento, essa cultura, ver o processo funcionando e como que resultado. A equipe de produção, na verdade, fiz um treinamento semelhante ao treinamento que foi para a manutenção, fiz também com o pessoal de produção, inclusive para eles entenderem que eles tinham um papel fundamental, né, dentro do processo, do cuidado, né, do cuidado com a máquina, do cuidado com a parte de limpeza, o cuidado com sentir, né, os avisos, né, que o equipamento dá, reportar isso à manutenção e tudo mais. E a partir desse momento, né, que eles também entenderam que eles tinham um papel fundamental, né, nessa questão da manutenção e também reportar, né, para a manutenção alguns sintomas, né, que eles percebiam. Então isso começa a evoluir e tem um resultado bastante interessante. Eu usei muito também alguns conceitos, principalmente inclusive do Marilhense, aí, né, que usou dentro de uma empresa aquela questão do conceito do poder da camisa branca, né, escreveu um livro, onde ele traz toda essa a evolução que ele fez, né, na antiga Volkswagen, para
poder transformar, né, a empresa em questão de resultados através justamente dessa aplicação, né, desse conceito de limpeza, de cuidar do equipamento, de dar manutenção autônoma, né, com o operador fazendo a manutenção e tudo mais, para poder alavancar resultados, né? Então, isso é um conceito muito bom de usar. E também o envolvimento, né, da manutenção com a produção, né? O mantenedor, né, o mecânico, o eletricista, o instrumentista, entender que ele também faz parte da produção, né? O resultado faz parte do trabalho dele. Então, foi através dessas ferramentas que a gente conseguiu, né, alavancar bastante os resultados de manutenção e qualidade de processo. Ô Nelson, agora aquele período, né, quando o pessoal não tem sistema, né, o pessoal tem um pouco mais de liberdade para trabalhar assim, né? E quando você entra com o sistema, agora tudo é planejado, não pode mais prestar serviço se não tiver hora de serviço, enfim. Teve problemas assim algum problema de disciplina ou de falar, cara, não, agora vocês estão querendo burocratizar. Teve algum problema assim que você como gerente precisou entrar de uma forma um pouco mais sistemática e até agressiva mesmo? Falou, olha, ou vai ou não vai. Teve algum momento assim de tomada de decisão que você precisou interceder mesmo para pôr a nova cultura? Ou foi tudo tranquilo? Então, Milton, isso realmente tem, né? E esse é um problema bastante complicado, né, dentro da manutenção. Mas é lógico que na hora que se você for muito radical, né, você trava, né, o sistema, você trava a produção, inclusive, e tem o pessoal que acaba até jogando bomba, né? Mas é lógico, num certo momento você tenta, através da democracia, né, vamos dizer assim, e tem hora que realmente não dá e tem que partir para ser radical. Né? A partir de tal dia, você vai preparando, né, tanto a equipe de produção quanto a equipe de manutenção. Aí, a partir de tal dia, não atende sem hora de serviço. Mas o cara vai atender. A gente tem que tomar uma medida, né, que são um pouco mais rígido, né, para poder também criar a cultura e a disciplina. Né? Alguns lugares é um pouco mais difícil, outros lugares são mais fáceis, principalmente quando a empresa é familiar, que já existe aquelas pessoas, né, antigas, né, dentro da empresa, que vem com aquela cultura, né, vou lá, eu faço, dou um jeitinho, ou então, o cara vai por trás, vem lá, tem um equipamento, né, mais pela amizade, né, mas tem hora que você precisa ser um pouco mais radical, realmente, e lógico, botar a disciplina, mas tem que ter a colaboração também junto, principalmente quando você tem gerente de produção e tudo mais, tem que estar bem alinhado, né, não separa a fábrica. Nossa, e para fazer toda essa engrenagem girar, né, essa sinergia aí de produção com manutenção, como você entende que tem que ser o time, assim, a composição do time? Na sua visão, como que seria essa formação ideal? Você tem que ter um time bastante técnico, né? Então, quanto mais você tem na equipe, né? Tanto na equipe de manutenção quanto na equipe de produção, as pessoas mais técnicas, né? Com formação técnica, alguns até com engenharia e tudo mais, isso facilita um pouco mais. Quando você tem equipe, né, onde às vezes o mecânico, o eletricista é um pouco mais difícil, né, porque normalmente o eletricista é um técnico. Mas tem muito mecânico que ele aprendeu a trabalhar dentro da indústria, ele nunca foi do Senai, nunca foi para a escola técnica e tudo mais. Isso é um pouco mais difícil, mas você tem que justamente trazer ele, treinamento, colocar pessoas com um pouco mais
jovens que vêm das escolas técnicas juntos, né, para poder compartilhar e trocar essa experiência, né? Hoje, né, a manutenção ela está tão assim mais informatizada. Hoje você faz, né, rotas de manutenção, você faz até a própria OS, né? Hoje com o celular, né? Já está usando hoje a facilidade, né, que você tem dos meios de comunicação aí, usando dentro do celular. Então, às vezes está mais antigo, lá o mecânico tem uma certa dificuldade, aí você tem que mesclar em equipe justamente para poder ter essa troca de experiência. Infelizmente, tem hora que tem aqueles que não se enquadram, não se encaixam, e você tem que acabar ou atualizando ou substituindo, mas é parte do negócio. Né? Tá. E para garantir o funcionamento, em termos de estrutura de manutenção. Tá? Então, eu tenho lá uma equipe operacional, que são os técnicos, independente da quantidade. Como que você enxerga quem vai garantir a qualidade do serviço que os técnicos estão fazendo? Como que essa informação deve subir? Como que deve ser o relacionamento ali com as demais gerências? Isso que eu estou perguntando em termos de estrutura, assim, na sua visão, o que seria o ideal? Normalmente, as estruturas dentro da manutenção, você trabalha com a parte técnica, tem que ter uma liderança, né? ou um gestor, ou às vezes um supervisor, dependendo do tamanho da equipe. Né? Estava com minha última equipe de manutenção agora tinha 210 pessoas. Né? Então eu tinha 5 supervisores e abaixo dos supervisores tinha gestores, né? para cada modalidade, né? Elétrica, instrumentação, civil, caldeiraria, né? Então, a garantia, né, da qualidade da execução era através dos gestores, né, junto com uma boa supervisão. E a mesma estrutura tinha também na parte de processo, né, de produção. E aí eram gestores especialistas ou generalistas? Entendia de tudo ou eles eram específicos em determinadas áreas? Específicos determinados. Então eu tinha gestor de mecânica, gestor de elétrica, gestor de instrumentação, gestor de caldeiraria e também um supervisor geral, né? Supervisor de mecânica, caldeiraria e civil. E o supervisor de elétrica, automação e instrumentação. E tinha um supervisor de planejamento, né? PPC. Então tinha em torno de 20 pessoas no planejamento. O Nelson, e você como gerente, qual era a sua missão lá então, junto com essa equipe aí? Como é que você avaliava o seu corpo técnico, a supervisão? Qual que era a sua missão lá e como é que você enxergava isso? O resultado do seu setor? Indicadores, né? Que acompanhava diariamente, semanalmente, através de uma reunião semanal, né, com a equipe, e com a apresentação e acompanhamento de indicadores, né, indicadores de performance, né, da manutenção. Então, e lógico, no dia a dia, né, é bem chão de fábrica, né, então, eu sempre, né, em todas as equipes, né, são gerentes que não sou de sala, né, eu sou mais chão de fábrica e sempre reportando junto com a gente tinha um diretor, né, que era um diretor da parte industrial, né, na verdade ela era área industrial, e a gente também reportava os resultados que era acompanhado diariamente e semanalmente uma apresentação de resultados. Principalmente através de indicadores, e a gente tinha muitos indicadores de gestão à vista, que eu gosto muito, né? Onde você, como tinha equipes de turno, né?
também ir acompanhando os indicadores e fazendo as comparações com o Natura, né? Até também criando aí uma certa competição, né, saudável aí, né? Então, ter um resultado melhor que o outro. Tá. Ô, Nelson, não é nem uma pergunta, é mais uma curiosidade. Vocês na usina, vocês normalmente forçam, vocês têm o pesado da manutenção é na entre-safra, né? Aquele indicador de MTBF, você usava ele como referência para você planejar alguma manutenção, ou sei lá, alguma estratégia sua? Na verdade, né, eu comentei contigo, né, hoje, principalmente o açúcar e álcool mudou muito, né, o conceito, aquela manutenção de safra hoje é só para uma reforma, né, grande reforma, tudo mais, né? Mas no dia a dia a gente usa, principalmente esse conceito, né, da manutenção preditiva, proativa, confiabilidade, né, toda a parte de análise de falha e tudo mais. Então a gente usa justamente os nossos KPIs, né, são justamente esses indicadores aí de manutenção de classe mineral, né, MTBR, MTBF, toda a parte de acompanhamento, né, de produtividade, né, de mão de obra, de execução de planejado versus realizado, toda a parte de execução de OS, né, quantidade de OS executada, OS planejadas, também o indicador, né, que a gente trabalhava bastante era justamente o indicador de manutenção coletiva, né, que tem que ser o mínimo possível, né, o menor possível. Então hoje é comum, né, dentro do açúcar e álcool, como eu tinha uma unidade que não parava, que era a unidade de açúcar né, que depende, né, do açúcar, então a cana, né, você produz o açúcar cristal, deixa ele estocado para depois produzir o açúcar refinado, né? E como a gente tinha um cliente onde você tinha funcionava praticamente como um Kanban, né? E você tinha a quantidade de açúcar para entregar no dia, algum atraso gerava multas, né? Então, a gente tinha um critério bastante rígido, né? Em questões paradas de equipamento. Nelson, Certo. eu não sei se é o meu áudio que está travando. Opa, a gente te ouve, Nelson. Só a imagem que... Você continua ouvindo a gente, né, Nelson? Você continua ouvindo a gente? Voltou. Voltou aí para você, Nelson? Acho, ok? Eu estou ouvindo. Ouvindo? Nelson, você está ouvindo? Você está ouvindo, Nelson? Está me ouvindo mesmo? Agora sim. Eu estou, acho que já não estou nada aí, né? Estou normal. Isso. Aí já não sei até onde você ouviu. Fala aí, Rogério. Tá. O Nelson, a última pergunta que eu fiz estava um pouco relacionada ali ao time, de liderança, ali os seus líderes, né? Como que você enxerga a figura, Nelson, do engenheiro dentro da manutenção, mas não na função de liderança, ali, o engenheiro dentro do seu time de manutenção ou até mesmo o suporte dos fabricantes dos equipamentos? Como que você enxerga isso? Pois é, assim, dentro da manutenção, eu trabalho muito o conceito da confiabilidade. E dentro dessa área de confiabilidade, eu preciso ter, normalmente, engenheiro, né? Não necessariamente ele precisa ter uma especialidade mecânica, elétrica, né? Mas ele precisa ter um conhecimento muito bom da questão de funcionamento, de equipamento, para justamente trabalhar, né, as questões de análise de falha, né? Tem uma falha,
lá, arrumou, consertou, voltou, não, entender, né, por que falhou, para poder ter todo esse trabalho, né, o que eu preciso fazer para que não falhe novamente, para que eu não tenha o mesmo defeito, a mesma ocorrência e tudo mais. Então, tudo isso exige um trabalho justamente de engenharia. E também, na compra, né, de novos equipamentos, ou também de melhoria, né, de equipamentos, é todo um trabalho de engenharia, para justamente você ter, na compra de equipamento, você ter um startup mais tranquilo, sem prever, né, e eliminar todas as possíveis ocorrências antes. E também para melhoria de materiais, né, de novos equipamentos, fazer retrofits, né, para poder ter sempre estar atualizado, né, com as tecnologias. E isso é um trabalho de engenharia, né, e alguns técnicos também, né? Então, sempre na área de propriedade é bom você ter bons engenheiros e bons técnicos. Eu gosto de trabalhar muito bastante com a análise de vibração, e a análise de vibração exige sempre uma boa interpretação, né, dos laudos, uma boa interpretação gráfica, né, e isso é um trabalho de engenharia bastante forte. Ô, Nelson, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Como que você vê assim, a relação entre manutenção e projetos dentro da indústria, né? Assim, como que é a aplicação, como que é essa relação na sua visão? Ô Márcio, eu já tive uma felicidade, né, também de trabalhar, de ser responsável pela manutenção e uma área de projeto, né, onde eu trabalhei no Grupo Fábio, que funciona muito bem, e precisa estar muito próximo, né? Se não tiver, o que acontece? Você, quando às vezes está projetando, né, um novo dispositivo, um novo equipamento e tudo mais, nem todos pensam muito na questão de quando tem que fazer uma manutenção, ou substituir algum tipo. Então, você está muito próximo, relacionado, principalmente quando está se projetando ou comprando um equipamento, né, uma nova instalação e tudo mais. Eu acho que é fundamental a participação da manutenção justamente para prever, né, esses tipos de interfaces, né, principalmente quando o cara vai fazer a manutenção e saber que ele precisa, às vezes, do dispositivo, do espaço, de um acesso, né? Então, isso é importante. Ou vou montar uma planta nova, né? Tem que estar já participando junto com o projeto, alguém da manutenção para ter essa previsão. E depois o custo pode estar muito alto. Entendi. Ô Nelson, e a manutenção realizando o projeto? Como que você vê isso? Se você tiver pessoas que tenham justamente um conhecimento técnico ou uma parte de engenharia, é importante justamente porque você não pode negligenciar, né, questões de normas, materiais, principalmente quando você envolve questões de segurança, né? Isso é muito importante, porque senão, quando você faz, porque eu penso fazer desse jeito, eu imagino, e não tem envolvido aí as questões normativas, né? Principalmente o que envolve NR13, né? Que é um negócio muito importante, você pode pôr muito em risco, né? Não só a planta, como pessoas. Né? Isso aí tem que ter um conhecimento muito bom, né? Da manutenção para poder executar projetos, né? Márcio, posso pegar um ganchinho na sua Claro. pergunta? Eu tô ficando muito perto do Márcio, eu acho que vai engatando a pergunta. O Nelson, e quando eu entendi que você respondeu sobre a manutenção de desenvolver projeto.
E com relação à manutenção, coordenar projeto? Então, Ou você fala assim que tem que ter um time separado? Não, Rogério, dificilmente, né, até porque são custos altos, né, a não ser que você tenha uma estrutura de uma empresa grande e tudo mais, aí você tem uma equipe específica de projetos para coordenar, mas normalmente novos projetos, novas instalações ou mudanças, né, de equipamento e tudo mais, isso é feito normalmente pela própria manutenção, né? Mas, como eu comentei com o Márcio, né, tem que ter, né, alguém ou um conhecimento bom de engenharia ou um bom conhecimento técnico, né, bons técnicos também, para justamente não negligenciar, principalmente, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de segurança, principalmente quando você envolve NR13, né, ou NR10, que são as normas elétricas aí, principalmente o risco a pessoas, né? Então, é possível, mas tem que ter muito esse cuidado, esse conhecimento. Ô Nelson, vou fazer uma pergunta agora. Nessa parte de gestão de custo, como é que você, né, se colocava diante das metas aí dentro do seu setor com relação a essas métricas? Tinha que brigar bastante por para mais recursos, para dar conta daquilo que você precisava executar aí, seja na entre-safra, durante a safra. Conta um pouco dessa sua experiência aí, jovem. Você falava direto já com... Normalmente a usina não é diretor, né? É o diretor ou não? Quem que era o seu superior? Eu tinha um superintendente. Superintendente, é isso aí. Isso. Como eu disse, essa questão de custo realmente é bastante complicada, né? Não só no colégio, mas na indústria que eu passei também. É sempre você tem que fazer o máximo, manter o máximo de performance com menor custo, né? E dentro da manutenção a gente sempre, na verdade, trabalha, né? E briga bastante, né? Para que o custo seja baixo, né? Mas você tem que ter um bom planejamento também. É fundamental, né? Esse bom planejamento. Quando você trabalha com confiabilidade, com a parte de preditivo e tudo mais, você tem bons diagnósticos, né? E você consegue ter uma previsão melhor de custo, né? E também trabalhar com reduções. Então, principalmente, você tem que ter um trabalho muito grande com a equipe, né? Para evitar desperdício, para evitar perdas, para otimizar, né? Principalmente materiais, ferramentas, recursos, né? de equipamentos, de dados. A parte de utilidades, né? Você tem, é uma válvula de escape, é um registro, na verdade, né? Muito grande, né? De perda, de custo, né? Principalmente vazamentos, esse tipo de coisa. Então, assim, tem um trabalho muito forte nessas questões, principalmente desperdício, vazamento, tudo mais, para você otimizar o seu custo, né? Mas, assim, a melhor forma de você ter um custo adequado, né? Não vou dizer custo baixo, né? Porque tudo depende de cada processo. E você ter um bom controle de custo é justamente trabalhar planejamento, né? Tem que ser muito bem planejado. E tem que ser criterioso, né? O que eu tenho é isso, eu tenho que trabalhar dentro desse valor, e aí tem algumas coisas que você precisa negociar. Né? Não tenho, eu preciso fazer, não tenho dinheiro, então eu tenho que saber o que eu vou deixar de fazer para poder. Tem que usar a criticidade, né? Principalmente o critério, né, de criticidade, vou trabalhar no que é mais crítico e o que eu posso deixar para fazer depois, para poder otimizar o meu custo, né? Trabalhando o recurso que eu tenho. Dentro
Dentro dessa gestão de custo, né, qual foi a sua principal tomada de decisão? Você fala, puta, essa decisão foi top, me ajudou demais a ficar dentro da meta. Teve alguma decisão que você acha assim, que você fala, puta, essa decisão foi boa, essa estratégia que eu implementei. Fala uma experiência tua aí. Principalmente questão de gestão à vista, né? Então está todo mundo vendo todo dia o que você tipo conta corrente, né? O que você tem, que você está gastando, o que você precisa. E um trabalho muito forte nessa questão que eu comentei antes, né? De trabalhar a questão de perdas, né? De vazamento, principalmente na parte de utilidade. Então, o controle de perdas é um controle muito grande e excelente para controle de custo. E dentro, principalmente, né, na última unidade que eu trabalhei agora, foi trabalhar a questão de redução de perdas e vazamento, fundamental para a redução de custos. Foi vazamento do que, Nelson? Vapor, ar, o que é? Vapor, ar comprimido, próprio produto, né? Enfim, caldo, né? Água, consumo de água, né? Redução de consumo de energia é muito importante. Tá. O Nelson. Porque é comum desperdiçar muito energia, né? O cara acha que gasta energia, né? Principalmente na usina, né? A gente produz energia, né? Então pode gastar à vontade. Não é bem assim, não. Ô Nelson, agora algumas estratégias que o pessoal usa até para ficar dentro, até para não gastar muito, é o tal do reaproveitamento. Qual que é o seu olhar sobre isso? É igual coração japonês, guarda aí que um dia vai usar. Mas tá bom ainda, não tá? Qual que é a sua visão sobre isso? É assim, ó. O reaproveitar, é lógico que você precisa ter todo um critério também, né? Eu gosto muito do critério de reparo, de reparar, né, dentro da própria cidade. Mas você começa a guardar muita coisa também, você começa a ter um problema muito sério, né, muito grande, né, de custo e armazenamento. Você vai gastar para guardar. Então, quando você faz reparo, e você tem equipamento, você acaba mantendo como reserva, você também tem que ter todo um critério, né, de manutenção, de hibernação. Eu trabalho muito o critério de hibernação, né, para poder tanto estocar, o equipamento vai ficar parado e tudo mais, para que você não tenha problemas ou na repartida ou que tem depois gastar, né, para consertar de novo. Mas assim, o reaproveitamento é bastante interessante, mas desde que você tenha um controle, né, sobre os equipamentos, reservas, reparar e tudo mais. Né? Gosto muito, né? Sou muito a favor também de tudo que eu falo o conceito de concessionária, né? Que não troca a peça, né? Não. É importante reparar e também você manter o equipamento de reserva, consertado e tudo mais, né? Sendo o mesmo critério de manutenção que você tem com o equipamento operando. Uhum. Cuidar dele guardado, né, Nelson? Isso mesmo. Seria uma hibernação, né? Sim. Ô Nelson, você como gerente agora, qual era o seu principal indicador? Você fala, ó, eu sei que tem vários que são importantes, mas o gerente, ele tem que se atentar a quê, jovem? Meus principais indicadores eram justamente o de eficiência de tempo, né? Da planta toda e também por os equipamentos que tinha a gente chama de cidade A, né? Aqueles equipamentos que ou paravam a produção ou interferia na qualidade. Então, eram indicadores de performance, né, desses equipamentos. Trabalhava muito a questão do MTBF, né? Custo, né, era um outro indicador, né, que eu trabalhava bastante. Consumo, a usina tem um consumo de lubrificante muito alto. Então, era um outro indicador, né, que é o consumo
consumo de lubrificante e também a eficiência da mão de obra. Era um outro trabalho que fazia bastante forte, porque mão de obra de manutenção, mão de obra cara, até porque você, como eu comentei, você tem técnica, você tem dinheiro, você tem. E era um custo muito caro, então ele precisa ser muito bem aproveitado. Então, como a gente tem todo um controle de OS, né, então também havia eficiência da mão de obra, né? Uhum. Utilização, né, da mão de obra. Ok. Márcio? Da minha parte, tranquilo. Agradecer o Nelson aí. Todas as perguntas, dúvidas muito bem respondidas. Obrigado, Nelson. Rogério San? Agradecer também pela oportunidade. Então, para mim está claro, consegui compreender aí as perguntas também que eu coloquei. O Nelson, de forma brilhante, respondeu todas elas, demonstra bastante experiência, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Nelson. Obrigado, agradeço também a oportunidade de prazer em conhecê-lo. Ô Nelson, tem mais duas perguntinhas para você aqui. Compliance, como é que você vê essa palavrinha dentro da manutenção? Principalmente você como gestor, gerente agora, jovem. Como é que você praticava isso? Milton, acho que o compliance, né, não só dentro da manutenção, de uma forma geral, mas a manutenção tem que ser com uma certa desconfiança, né? Porque normalmente a manutenção mexe diretamente, às vezes, com fornecedores, às vezes, com grandes empreiteiros, né? Dependendo de cada unidade aí, né? Então, é um trabalho assim, bastante delicado, né? Que você tem que tratar primeiro, o próprio gerente, né? Tem que ter esse cuidado muito grande, né? Com a questão de compliance e trabalhar isso bastante dentro da equipe. Né? E não pode permitir qualquer tipo de, vamos dizer assim, de desvio, né? Identificou, você tem que tirar da equipe, você tem que cortar. Isso é um mal muito grande, né? Existe a questão do compliance que eu falei com fornecedores e também a própria questão da manutenção, da produção, né? Às vezes dá um jeitinho aqui, às vezes o cara, né, tem que ter esse cuidado bastante grande para que você não tenha problemas com a equipe e também problemas com a própria gestão. Né? Uhum. Isso aí é fundamental, né? Tá. Ô Nelson, vou fazer uma última pergunta para você aqui. Você trabalhou aí, a última usina foi aqui a da Barra, é isso? Isso. E, né, fica à vontade também para responder o que aconteceu, por que você, como é que você se desligou, o que você está procurando agora, em toda essa sua carreira. Milton, como eu disse, né, eu já trabalhei bastante área de manutenção, contabilidade de processo. Uhum. E quando a usina da Barra, né, que é o Grupo Raiz, ele normalmente as usinas, né, principalmente o Grupo Raiz, eles não têm um gerente de manutenção. Uhum. Mas a usina da Barra, ela está com um projeto muito grande, né? Não só a própria usina, mas está fazendo uma ampliação bastante grande com o etanol de segunda geração, né? Que é o etanol celulose. Está montando uma nova fábrica de açúcar refinado. Também está montando uma planta de biogás. Então, como a estrutura estava muito grande, eles resolveram ali colocar um gerente de manutenção, um gerente de processo e um gerente para cada planta dessas que eu comentei. Né? Um gerente para hidrogênio, um gerente para a nova refinaria e um gerente para o biogás. E o gerente de manutenção, especificamente, eu estava cuidando da parte, estava em operação, né, que era a parte de extração e
produção do açúcar cristal. E ela é uma unidade muito grande, né? Então, como eu disse, a minha equipe tem 210 equipes e tudo mais. E esse conceito, né, do gerente de manutenção, com o passar, né, ali do tempo, eles começaram a criar uma estrutura para cada unidade dessa, P2G, né, segunda geração, uma estrutura para nova refinaria, uma estrutura para o biogás, e a equipe corporativa, né, de manutenção assumiu a manutenção, então distribuiu, na verdade, a função de gerente de manutenção. Entendi. Então, e como já tinha um gerente de processo, né, eu, na verdade, fiquei meio sem função. Sem função lá, entendi. Então, tiraram, na verdade, eles distribuíram a figura do gerente de manutenção e assumiu o corporativo em função do tamanho, né? Uhum. Você perguntou o que eu procuro hoje, né? Então, como eu disse, né, por eu ter experiência já em vários segmentos e tudo mais, então não necessariamente eu preciso estar dentro das pessoas que eu procuro. Sim. Mas pela própria experiência, né? Então, eu procuro ou de gerência de manutenção ou na área de gerência de industrial. Então, as experiências que eu tenho. Eu tenho algumas outras formações, né? Eu tenho a formação também de engenharia de segurança do trabalho e tudo mais. E também eu fiz uma pós-graduação em gestão de indústria de bioenergia, né? A partir de bioenergia. Então, dentro dessas áreas, né, eu me sinto assim, bastante experiente, capaz, né, de atuar. Então, qualquer uma dessas áreas aí é onde eu estou procurando uma recolocação. Tá. Você está desde, abril? É isso, né? Isso, 17 de abril foi minha última atividade. Tá. Você já participou de processo de entrevista? Você está aguardando alguma resposta também? Como é que está aí a sua prospecção? Eu já participei, né, de outros processos, né? Estou aguardando aí umas 2 respostas, né? Tá. E eu também sou como eu sou perito, né? Sou perito aí industrial, estou fazendo algumas atividades de perícia, né? Tá. É em Getulina mesmo? Sou perito em Getulina. Uhum. Legal. São trabalhos que eu posso fazer home office e tudo mais, né? Então, tá. Ô Nelson, que sistema que você usava lá para manutenção? Em algumas unidades, existe um sistema chamado PIN, ele é muito específico do sucroalcooleiro, né? E usei 3 unidades aí, o SAP, né? Tanto o modo de manutenção quanto o modo de custos, né? Uhum. De custos e orçamentos, né? Dentro do SAP. E utilizei também um sistema que se chama da Próxima, né? Mas também mais voltado para o setor sucroalcooleiro. Tá, então você conhece bem o SAPs também? Isso, Ok, muito bem. Ô Nelson, obrigado pela sua disponibilidade, ter atendido minha ligação em plena férias com a família semana passada. Não, é isso, estou à sua disposição. Né? Mas é isso aí. O cara de manutenção, ele é acostumado já 24 horas no ar, 7 dias de semana. Atender em plantão. O cara tá de plantão a vida toda, não sai mais. O cara é de manutenção, o cara costuma estar de plantão. Ele é médico, é isso aí. Diz o Marcião, Nelson, não sei se o Nelson concorda, que o Senai não ensinou a gente a trabalhar, o Senai escravizou a gente, que é de manutenção. Não, mas depois que entra no sangue, né, você sente até falta. Ô Nelson, então nós vamos apresentar aí o seu currículo certinho lá junto com a empresa onde a gente presta serviço. A gente está
também tem mais algumas pessoas para a gente estar entrevistando e eu volto a conversar contigo. Pode ser, jovem? Fico à disposição. Algum outro esclarecimento, né? Alguma dúvida que ficou, né, dessa nossa conversa aí, fique à vontade também, né, para perguntar, para esclarecer. Né? Com certeza. Com certeza farei isso. Valeu, meu. Eu que agradeço. Eu agradeço aí a oportunidade. Márcio, Rogério, muito obrigado aí de novo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana aí para vocês. Até mais.